Aqui é o pastor Genivaldo, com palavra de vida, gerando vidas para abençoar a sua vida. É muito bom estar junto com você para que possamos aprender, estudando a palavra de Deus e compreender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E a gente só vai entender se a gente realmente tirarmos tempo para dedicarmos ao Senhor. Amém? Por isso eu quero dizer que você é muito bem-vindo e você está de parabéns por estar colocando Deus em primeiro plano na sua vida. Amém? Quero lembrar você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Aí está aí, inscreva-se. Aí você vai, toca aí que você já estará inscrito. Essa mãozinha que está dando like aí, dá um like para nós. Amém? Não esqueça também de tocar no sininho, marcar todas, que assim você estará nos ajudando e ajudando muitas pessoas também a encontrarem o canal. Se você divulgar nas suas redes sociais, se você divulgar para sua família, familiares, amigos, conhecidos, enfim, todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo social de vida, você estará ajudando essas pessoas também. Amém? Por isso, faça isso em nome de Jesus. Amém? Se você quiser falar conosco, eu quero lembrar você que nosso e-mail é palavradevidagerandovidas@gmail.com. Se você quiser uma conversa mais particular, você deixa o número do seu WhatsApp e nós estaremos dando um retorno para você. Tudo bem? Glória a Deus. Também, não esqueça dos nossos áudios que estão lá no Anchor, O Anchor, ele hospeda o nosso podcast lá e ele distribui para Spotify, para Google Podcast, para Apple e demais, Overcast e várias outras plataformas de podcast, tá bem? Graças a Deus é um canal que nosso Deus tem aberto e que nós temos alcançado nações, amados, através desse podcast. Por isso, em nome de Jesus, visita lá. São ministrações bem diferentes daquilo que nós fazemos aqui, amém? Tem muitas ministrações lá que são exclusivas do podcast, amém? Por isso, eu te convido a estar lá. Amados, hoje nós vamos entrar um pouquinho na escatologia bíblica, E hoje eu trouxe para nós estudarmos aqui a igreja de Laodiceia. E aí, o Senhor questionou essa igreja em termos deles serem morno ou frio. E aí, amados, muitas vezes, é muito bom esses despertamentos para a gente poder cuidar melhor da nossa vida espiritual, para a gente poder analisar, fazer um autoexame em nós mesmos, como está a nossa vida diante de Deus. Amém? Às vezes nessa correria, nessas coisas do dia a dia, a gente acaba nessa situação. Então eu sou um cristão morno ou sou um cristão frio? Amém? Vamos então aí abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo 14 e o 16 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa forte, amados? Amados, o apóstolo João escreveu esse livro na ilha de Patmos, por volta do ano 100 depois de Cristo. E é uma forma da revelação da palavra de Cristo. Para quê? Para a sua igreja. Amém? Das 7 igrejas, Laodiceia era a mais conhecida, pelo seu sistema financeiro, uma igreja rica. Ela tinha uma distribuição de lã e também era uma grande produtora de óleo. Mas a cidade também enfrentava seus problemas, com a falta de água. As pessoas então tiveram a ideia de construir um aqueduto para transportar água até a cidade, a partir das nascentes de água quente que existiam próxima a Laodiceia. Quando a água chegava à cidade, ela já não estava mais quente, mas também ela não era fria, mas sim morna. E aí a água fria é boa,
Ela é boa para o consumo, né? A quente, dependendo da temperatura de aquecimento, serve, né? Se você beber, pode até queimar, né? O gastrointestinal, né? E certamente chegará até a óbito. A água morna, ela é agradável para o bom banho, principalmente na época do frio, não é isso? Mas ela é muito desagradável para a gente beber. Pode causar até náusea e vômito, né? Através da carta de João à Laodiceia, Jesus usou essa situação das temperaturas para ele revelar a situação espiritual da igreja. Infelizmente, amado, nos dias de hoje existem muitos cristãos que estão na mesma situação que estava Laodiceia. São cristãos que não são frios nem quentes, mas sim mornos. Se tivéssemos termômetros espirituais, né, para medir nossas temperaturas espirituais, seria mais fácil, mas infelizmente não temos. Mas nós temos o que? O termômetro da palavra de Deus. Amém? Nós podemos medir nossas temperaturas espirituais através das nossas ações, das nossas reações, das atitudes e comportamentos diários. Essas situações, elas revelam claramente como que está a nossa temperatura espiritual, né? Vamos junto aqui, amados, ver alguns sintomas dessas atitudes e comportamento que irão nos revelar em que estágio nós nos encontramos, amém? Espiritualmente, tá certo? Primeiro, nós vamos ver aqui, né, o comportamento, as atitudes, o mover de uma vida de um cristão frio. Ele não sente vontade de orar, ele não sente vontade de ler Bíblia, ele não gosta de adorar a Deus, ele não jejua, né? Só conhece o poder de Deus na vida das outras pessoas, né? Então ele acha lindo as pessoas contarem testemunho, mas peraí, é lindo o testemunho do meu irmão, mas eu quero ter o meu próprio, eu quero construir a minha história, amém? Eu não quero ouvir a história dos outros. E como que eu vou construir a minha história? Me rendendo cada dia mais ao Senhor, amém? E me entregando cada vez mais a Deus, amém? E através da frieza, essas pessoas também se incomodam até com a pregação da palavra, né? Isso aconteceu na época de Paulo lá, né? Ele escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 3, Paulo escreveu assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Isso hoje está acontecendo? Claro que está acontecendo. Tem muita gente nessa situação, né? Tem muita gente que não suporta a sã doutrina, quer questionar tudo, né? Quer criar problema com tudo, quer, sabe, se rebelar com tudo. Por quê? Porque ela só vai dar ouvido, ela só vai gostar daqueles que pregam aquilo que agrada a ela, aquilo que satisfaz a ela. Para quê? Para suas próprias cobiças, né? Então, quando vem a verdade assim, que bate forte, aquilo dá um comichão nos ouvidos, dá uma agonia, dá vontade, dá uma perturbação, dá uma vontade de sair, dá uma vontade de passar bem longe. Para quê? Porque ela não quer dar ouvido, né? A verdade, quer continuar vivendo em fábulas. Amados, essas pessoas, elas não sentem alegria nem prazer de congregar. Elas não querem estar presentes nos cultos. E quando elas se fazem presentes, elas ficam procurando alguma coisa para criticar. O pregador, se tem algum erro na pregação do pregador, se tem alguma vírgula fora do lugar, se tem algum ponto fora do lugar, né? E aí elas não querem saber de compromisso com essa igreja, elas não querem saber de se envolver com essa igreja de maneira nenhuma. Aí, olha, a palavra de Deus vem lá em Hebreus 10, 25. Tem muita gente que diz: eu não preciso de igreja para servir a Deus. Eu não preciso de igreja para seguir a Jesus. Mas peraí, você não precisa da palavra de Deus? Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai obedecer o quê? Hebreus 10, 25, olha o que a palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vides que o dia se aproxima. Está vendo? Então o Senhor está aqui. E olha aí, essa passagem, ela está numa posição de ordenança de Deus. Amém? E ainda tem aqueles, né, que batem de frente
no pastor, questiona o pastor, briga com o pastor, arruma confusão com o pastor, com o líder, com a líder, né? E aí entra naquilo lá que Miriam e Arão, né, fizeram com Moisés, bateram de frente com a liderança de Moisés e pagaram um alto preço. Olha aqui que Hebreus 13, versículo 17 diz: obedecei aos vossos pastores e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Viu aí como é que a coisa é séria? Amém? As coisas, meus amados, não é do jeito que a gente quer. Amém? Se nós quisermos viver na cidade de Deus, que quisermos morar ao lado de Cristo, sendo pastoreado pelo nosso Deus, nós vamos ter que nos submeter à palavra dele. Amém? Esses princípios ensinados aqui pela palavra de Deus, tem pessoas que já abandonaram e já até esqueceram. Eles nem lembram, eles nem verificam esses versículos para eles, eles até desviam quando estão lendo a Bíblia. Por quê? Porque essas pessoas já não sentem mais vontade nem amor pela obra de Deus. E muito menos pelos servos de Deus que estão ali dando a vida. Muitas vezes abriram mão de muitas coisas na vida deles para servir ao Senhor. E abandonam o ministério. Tem pessoas que abandonam o ministério. Deus fez um chamado, Deus derramou unção, Deus derramou poder na vida dele, mas ele simplesmente desanimou. Ele abriu mão, ele largou mão disso e não quero me envolver mais com isso. Estou bem do jeito que eu estou. Né? Sempre essa conversa, né? Só as desculpas como forma de justificar a irresponsabilidade e a negligência com o chamado tão lindo e o dom tão maravilhoso que Deus investiu, que Deus colocou na vida daquela pessoa, né? Através do Espírito Santo. Olha que é 2 Timóteo 1, no versículo 6 diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a gente tem que parar de covardia, de tentar ficar arrumando desculpa, de tentar querer jogar a culpa em alguém. Amém? O problema é nosso. Nós temos que ter humildade para isso. Amém? Olha só, o crente frio, ele vai à igreja só por desencargo de consciência. Ele vira um religioso, está sempre corrigindo os outros. Mas ele mesmo não se conserta nunca. Você conhece alguém assim? A pregação já não surte mais efeito. Alguns nas suas vidas, né? Já não causa nenhum efeito, nenhuma mudança, nenhuma transformação nas suas vidas. E quando eles a ouvem, um testemunho de alguém, do poder sobrenatural que Deus operou na vida de algum irmão, ele já não se emociona mais, não consegue mais glorificar a Deus. Por quê? Porque está morto em sua frieza espiritual. O cristão frio é aquele que perde o seu primeiro amor. E para quem perdeu o primeiro amor, a saída está na palavra de Deus. Olha o que Apocalipse 2, no versículo 5, nos ensina. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Forte, né, amados? Isso aí, muito forte, né? Mas a palavra de Deus é assim, porque o Senhor nos ama, Ele está nos corrigindo, porque Ele quer mudança na nossa vida. Amém? Ele quer que a gente seja transformado. Ele virá buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. Por isso, em nome de Jesus, abra mão da sua vontade, das suas ideias, do seu querer. Amém? Para que Cristo cresça na sua vida. O pecado, amado, ele é terrível. Ele vai se multiplicando a cada dia e vai empurrando o cristão sem ele nem perceber. Amém? Ele vai caminhando para a morte espiritual. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 42, no versículo 7, a parte A. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatubas. E por se multiplicar, Mateus 24, 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então o amor está se esfriando no coração de muitos. Por quê? Porque um pecado vai levando a pessoa a outro pecado. Se ela não parar logo, imediatamente, ir com arrependimento, orar, se entregar, largar a mão do erro, se Jesus voltar, vai complicar. Amém? O cristão morto, vamos agora para o cristão morto, para a gente saber um pouquinho sobre, né, como que a reação dele.
Amém? Olha, o cristão morno, esse é pior do que o frio. O frio ainda pode o quê? Esquentar, né? Tudo que é frio pode esquentar. Mas o morno é alguém que já foi quente um dia, mas agora ele está morno. Exemplo, você já tentou tomar um café requentado? É ruim, né? Tem gente que tem, o organismo dele não suporta, que dá até problema de estômago, né? Mas veja bem o que é que a primeira carta, segunda de Pedro, no capítulo 2, diz no versículo 20. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixa enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Tá vendo? Então, a pessoa que já tinha o conhecimento da palavra de Deus, que já andava nos caminhos do Senhor, né? Que tinha escapado das contaminações desse mundo, né? Elas se deixam depois voltar para o pecado. Olha o que diz. O último estado dessa pessoa vai ficar muito pior, é muito melhor que ela nem tivesse se convertido um dia. Por quê? Porque essas pessoas, amadas, elas lutam, tentando voltar e não conseguem. Né? Pois melhor, olha o que o Senhor diz, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás. Está vendo? Apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certa audaz verdadeira. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Viu que coisa dura? Terrível? Meu Deus, né? Amados, as pessoas, o crente morno, são aqueles que já se acostumaram com as mensagens, vivem escutando, mas a palavra já não causa mais efeito nenhum nessas pessoas. 2 Timóteo 4, versículo 4 diz, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Eles estão sempre prometendo que vão mudar, mas estão sempre postergando, ou seja, deixando para depois, deixando para que a mudança aconteça. Amém? E deveria acontecer através da prática na palavra de Deus. Amém? Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que tremenda, amém, amado? Então o Senhor, Ele está o tempo todo nos orientando, nos ensinando. A gente só vai continuar insistindo no erro se quisermos, amado. Olha só, o crente morno, ele está sempre em cima do muro. Ele quer servir a Deus, mas não quer abandonar o mundo. Mateus 6, 24, o Senhor Jesus nos ensina, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Segunda carta que João escreveu também no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Amém? Amados, é a única, a verdade é a única, a palavra, né, a Bíblia, ela é alguém incapaz de provocar, né? Se a palavra de Deus vai de encontro verdadeiramente no coração de um cristão morno, pode acontecer, sabe o quê? Náuseas. E aqui a gente vê que Deus, aconteceu isso. Deus, ele estava, ele revela na palavra dele, né? Que essas pessoas são capazes de provocar náuseas em Deus, ao ponto de que? De ser vomitado pelo próprio Deus. A igreja, ela tinha se tornado inútil a esse ponto, e o resultado daqueles que ouvem a palavra de Deus,
é o quê? Ele tem amigos cristãos, fazem uma oferta aqui, ali, e até dá um dízimo aqui e um dízimo ali. Mas não obedece nem pratica uma palavra de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque aí eu conheci um cristão, eu sou amigo do cristão, eu sou amigo do pastor, eu ir na igreja tal e dar uma oferta grande lá, e dar meu dízimo no final do mês. Isso não vai me tornar um crente quente. Amém? Isso vai me tornar o quê? Isso vai resolver áreas da minha vida que não condizem com a minha salvação. Amém? Dizimar, eu tenho que dizimar, por quê? Porque o Senhor me ensinou a isso, a obra de Deus, esse dízimo, ele tem que ter 3 motivações do meu coração: amor, alegria e fé. Amém? E para mim ter essas três motivações do meu coração, ela tem que estar o que? Ela tem que estar, o coração tem que estar queimando em Deus. Por isso que tem muita gente que fica questionando sobre o dízimo, que fica duvidando, né? Eu não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou sustentar ninguém. Graças a Deus, amado, que os crentes quentes não têm essa mentalidade. Amém? Não tem essa mentalidade, não tem essa atitude, não tem essa decisão. Amém? Então, amados, a gente precisa entender isso. É que, olha, o crente morno, ele vai aos cultos de vez em quando, mas ele não quer compromisso mais sério. Eles estão sempre escondendo suas fraquezas espirituais, até mesmo de Deus, né? Eles escondem. Assim é o que? O pecado na vida da pessoa. Quando o pecado está na vida da pessoa, ela se esconde. Você não vê o marido quando trai a mulher, ele faz o que? Ele mente, né? Ele mente. E quando alguém aborda um assunto sobre adultério, ele fica todo sem graça. Por quê? Porque ele sabe que está devendo. E Deus sabe que ele está devendo também, né? E aí o que acontece? A mordidão agora já virou o quê? Crônica, ao ponto de perder o interesse nas programações da sua igreja. Já não vai mais aos cultos com frequência, não vai mais aos estudos da palavra de Deus, já não se interessa mais nas reuniões de oração, não se interessa de participar aos jejuns estabelecidos por Deus. Ela começa a criar uma resistência no meio de tudo isso. E tem uns que até vão, né? Até vão, mas sabe o que acontece? O pecado está lá e ela o crente morno, ele não quer abrir mão, ele não quer confessar o pecado. Amém? O pecado está lá, o pecado do adultério. Tem uns que estão até trabalhando na obra de forma negligente, de forma perigosa, né? Por quê? Porque uma pessoa contaminada, ela pode contar. Você não viu o coronavírus aí? O que fizeram? Fizeram isolamento, né? Entendeu? Então, um crente, né, nesse estágio, o perigo dele trabalhar na obra é a contaminação, que ele vai contaminar outros. Amém? Amados, qualquer um de nós pode ser atingido pela mornidão espiritual. 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é que a pessoa abandonou a fé. Na aparência, é como se ela estivesse bem, ela sabe que não está, mas ela tenta esconder de todos. Assim é o que? O pecado que está escondido. Amém? A pessoa está ali, olha, traindo, mulher que trai marido, marido traindo mulher, pais que traem a confiança dos filhos, e uma série de outros pecados, né, que vão se acumulando. Amém? Amado, as coisas de Deus para o cristão bom. As disciplinas espirituais são feitas na medida, quando for possível, quando não atrapalha, quando tudo já estiver terminado, quando houver mais nada para fazer, quando restar alguma vontade, aí essa pessoa se disponibiliza para Deus, né? Quando vamos à igreja, o alimento espiritual não lhe parece apetitoso. Aquela vinda à igreja se torna o que? Um prato de críticas e murmurações. Aí gera fofoca, confusão na igreja, insubmissão, desobediência. E aí vai, né? Então, amados, a gente precisa muito buscar a misericórdia de Deus. A falta de comunhão com Deus começa, sabe o que? A refletir-se nos relacionamentos do crente morto.
Ele começa a mudar o comportamento dele com os irmãos, com as irmãs, com os amigos. Amém? Logo, logo são manifestadas através, sabe o quê? Da intolerância, da impaciência, críticas maléficas, arrogância, egoísmo, prepotência, começa a carregar mágoa, rancor até se transformar no ódio. E aí o que acontece? Aí começa, aí fecha a falta de perdão, ela já não consegue perdoar. E etc, etc. Amém? Interessante é que o cristão morno não é morno para tudo. Ele não é morno para o trabalho, né, para o seu trabalho, seu divertimento, enfim. Ele não é morno para as suas paixões mundanas. Mas o crente morno, a mornidão ataca apenas as áreas de sua vida espiritual. Deus acaba se cansando, amado, dessa gente. Amém? E aí o que dá? Dá náusea diante dele. E literalmente ele chega a vomitar o cristão morno, como ele diz. Como é que o cristão, ou mesmo a igreja, pode ser acometido desse mal, a mornidão espiritual? Eles confundem sucesso material com maturidade e bênçãos espirituais. Jesus diz como isso ocorria. Apocalipse 3,17, o Senhor diz: pois diz, estou rica e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus, na parábola do semeador, disse, Lucas 8,14, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Riqueza e realizações materiais, prazeres carnais, etc., jamais facilitou, ou vai facilitar o crescimento espiritual de alguém. Jamais. Olha o que o Senhor diz em 2 Coríntios 4, 7 ao 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso da glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eita, que palavra poderosa, né, amados? Tremenda, né? Quanto mais você buscar e alcançar as coisas desse mundo, mais seu tempo e suas energias estarão concentradas nessa coisa. Mateus 6,21 diz, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quanto mais nós buscamos as coisas desse mundo, mais nós estaremos longe da vontade de Deus. Tiago 4, versículo 4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Segunda de João, né, como nós lemos, né, que fala que nós não devemos amar o mundo, não é isso? Jesus, ele foi muito honesto, amado, com a igreja dele, com a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, no versículo 17, ele diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus falou isso diretamente para a igreja. Amados, você consegue imaginar uma igreja ou pessoa nessas condições aqui? Que nós relatamos através da palavra revelada pelo Espírito Santo aos olhos de Jesus? Antes de Laodiceia encontrar o juízo de Deus, ela encontrou o mensageiro de Cristo que usou o seu anjo, o mensageiro de boas notícias, para avisá-la. Deus está sempre disposto a mandar um mensageiro na frente do juízo. Se alguém ouvir o mensageiro, não precisará enfrentar o juízo. Obedeça e valorize a mensagem de Deus.
Livre-se. A tolerância para com o pecado da indiferença. Para ser curado e liberto, você precisa, antes de tudo, reconhecer e entender isso como uma transgressão à palavra de Deus. Jesus, ele nos ensinou sobre a primeira e o grande mandamento. Marcos 12, no versículo 30, o Senhor diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amados, não amar é o que? É transgredir. Transgredir é pecar. Sem conhecimento, sem arrependimento e sem confissão de pecado, não há cura. Amém? Não há libertação ou salvação. Provérbio 28, versículo 13, o Senhor diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você está cansado de ser morno, se você está sentindo que o deserto e as provas estão te sufocando, então vá a Jesus Cristo e diga: ó meu Senhor, tu amaste e ajudaste a igreja de Laodiceia, então tu também me amas, ajuda-me também, meu amado e meu Senhor. Arrependa-se. O verdadeiro arrependimento, amado, não é medido pelas lágrimas derramadas, mas pela mudança de mente e atitudes. 2 Coríntios 5, 17 e 17, a palavra do Senhor diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O Senhor nos diz, amados, em Apocalipse 3, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amém, amados? O verdadeiro ouro é o que? O relacionamento diário com o nosso Deus. A relação íntima entre pai e filho. A verdadeira roupa é nos revestirmos da couraça da justiça de Deus, conforme Efésios 6, versículo 11 diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. A verdadeira medicina para os nossos olhos é o discernimento e entendimento espiritual para nós julgarmos todas as coisas de forma correta. 1 Coríntios 2, no versículo 14, o Senhor diz: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando nós dizemos a Deus que queremos ser instrumentos usados na obra de Deus, e não vamos e não participamos da programação da nossa igreja, não lemos e estudamos a palavra de Deus, não oramos e não jejuamos e não adoramos ao nosso Deus, quando alegamos a falta de tempo ou andando muito ocupado, porventura, não é isso provocar o zelo de Deus? Não estamos brincando, amados, de igreja. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Vamos lutar com responsabilidade, com honestidade, com amor, com dedicação pela salvação das nossas almas, mas também ajudar ao nosso próximo, amém? Para que todos sejamos salvos. Tome uma posição, obedeça, volte-se para Deus, arrependido de toda indiferença, de toda frieza das coisas espirituais. Peça ao Senhor ouro, linho fino e colírio da fé para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Receba essa ministração na sua vida. E eu oro ao Senhor para que Deus entre poderosamente e transforme sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz de Deus e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? De apertar o like, apertar o sininho, marcar todas. Amém? Glória a Deus. E também, se você quiser falar conosco, nosso e-mail é palavradevidagerandovidas@gmail.com. Se você quiser uma conversa particular, deixe o seu WhatsApp que entraremos em contato. Tudo bem? Amém? Lembrando também do nosso podcast, que ali está na âncora, né? E você pode também acessar outras plataformas, o Spotify, né? O Spotify, você pode, o Google Podcast, você pode também na Apple, na Overcast e tantas outras plataformas da sua preferência. Tudo bem? Palavra de vida gerando vidas. Que Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?